Salve, salve nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês que acompanham o nosso canal diariamente. Bora aí para as últimas informações dessa segunda-feira agitada no Flamengo com notícias exclusivas. Mas antes eu quero pedir uma ajuda especial para você que ainda não é inscrito, já se inscrever aqui no nosso canal Voz do Mengão. Pessoal, também deixa muito like nesse vídeo, isso faz toda a diferença para a gente continuar trazendo as informações do Flamengo todos os dias para vocês. Agora sim, sem mais enrolação, bora para as notícias. Eu acho que a pressão, tirando esses excessos, cara, isso é inerente ao time grande. A gente gosta ou não, concorda ou não, é inerente ao time grande. E assim, eu acho até que talvez alguns jogadores do Flamengo, alguns profissionais do Flamengo, não tenham compreendido ainda que 2025 de fato acabou e que não existe essa história de, não ganhamos tudo. Ganharam tudo, tem que ganhar de novo, e de novo, e de novo, senão não serve. É simples assim. Isso em qualquer time grande, quando você tem o quê? Dinheiro para contratar bons jogadores. Você tem grana, bons jogadores, boas condições, então você tem que entender que você tem que estar sempre ganhando. No mundo inteiro, gente. O Guardiola não limou quase todo o elenco do City, refez o time porque o time já tinha passado do ponto. E reformulou tudo, porque tem que ganhar de novo, tem dinheiro, tem que ganhar. Isso acontece no Barcelona, no Real Madrid, cada um dentro da sua realidade. Como o Flamengo tem hoje grana para contratar, tem um elenco caro, esse elenco tem que responder. Não pode perder 2 jogos para o Lanús, não pode ficar perdendo taça como se nada tivesse acontecido, não pode cruzar 44 bolas na área do Lanús e não fazer um gol em 210 minutos com bola rolando, só 2 gols de pênalti, um deles inexistente. Não tem condição, não tem condição. Então vão ser cobrados, é natural. E internamente está havendo uma cobrança em cima do Felipe Luiz que eu acho que é pertinente, que é para ele rever também conceitos do modelo de jogo dele. Porque se não está funcionando assim, você tem que buscar outras maneiras de jogar, outro sistema de jogo, outro aproveitamento dos jogadores. Não pode ser uma forma, não, meu time é assim, joga desse jeito, e os jogadores têm que se encaixar, mesmo que você queira encaixar, sabe aquele jogo de montar? Um quadrado num círculo. E não entra, o cara não vai encaixar. Então muda isso aí. A reivindicação interna que está havendo tem sido essa. Por isso, quando eu falo, é o presidente do clube e também o diretor esportivo, que tem que ser mais presente. O José Boto tem que assumir mais à frente. Aliás, já virou alvo da torcida também, tinha faixa contra ele. Porque ele foi contratado como um diretor esportivo, diretor técnico, com esse viés, né? Foi técnico, cara do scout, então ele tem que ter abertura para questionar decisões do treinador. Inclusive, por exemplo, Cebolinha de lateral direito contra o Lanús. Né? Que maluquice foi essa? De onde tirou essa ideia? Por que isso aí? Né? E o Cebolinha levou lá uma dura, né? Foi advertido. Eles criaram lá um código de conduta para evitar esse tipo de declaração, que, na minha visão, também evidencia falta de controle, falta de comando. Quando o jogador dá uma declaração dessa, é porque ele não está nem aí. Ele está sentindo que vai falar e vai ficar por isso mesmo. Se o cara respeitar ali a hierarquia, ele não fala um negócio desse. O cara tem 10 meses de contrato ainda e fala, não, o meu último ano. Pô, que papo é esse? Num momento como esse, totalmente inadequado. Você pode falar em outro cenário lá dentro, não daquela maneira. Sorte do Flamengo que pegou o Madureira antes e depois, né? Então, tendência hoje é vencer, a não ser que aconteça alguma outra atuação inexplicável, inaceitável, e aí ele ganha ainda 6 dias até o duelo com o Fluminense. É tempo razoável, né? Digamos que ele vai ter, ao todo, de quinta até o outro domingo, Isso. só o Madureira no meio. Então, assim, hoje tem jogador que vai ser preservado, que já foi retirado do jogo porque tem que dar uma descansada, alguns talvez ele não escale de saída, e ao mesmo tempo ele pode hoje até fazer um treino de luxo, porque o jogo é válido pelo campeonato, né, para testar algumas soluções, testar algumas saídas, né, mudar talvez a forma de jogar e tentar encontrar soluções para encaixar os melhores jogadores, que eu acho que é o desafio de todo técnico. Você tem que encaixar os melhores jogadores. O sistema de jogo você vai desenvolver em função do que você tem. E não você ter uma forma específica e tentar encaixar o triângulo no círculo, porque não vai encaixar. Bom, Arnaldo, esse jogo contra o Madureira hoje é meio que pro forma e o negócio é mirar no fim de semana, porque tá aí tem o Fluminense, nesse ponto que está o Flamengo, com todo esse cenário aí que o Mauro falou, pressão e tudo mais. O jogo do Madureira me parece um pouco, guardando as proporções, a Palmeiras e Capivariano, né? Então, tipo, é um jogo para cumprir, fazer ajustes, testar algumas coisas. Agora, para o domingo, acho que vai ser bem interessante. É aquilo. Em comparação às finais dos outros estaduais, talvez a mais atrativa pela rivalidade, passaram os dois, pelo que vem acontecendo nos últimos tempos. E também, quanto mais foi ficando distante a última conquista, então perde a Supercopa, perde a Recopa, vai ganhando importância a próxima taça. Assim cara. Né? O Mauro falou a coisa de você continuar vencendo,
Mesma coisa que se aplica ao Palmeiras no ano passado, que não conseguiu vencer. Ele vinha vencendo. Então é normal essa insatisfação. O que acho que não é normal é que o time, já estamos em março, já não tenha conseguido dar um bom sinal nessa temporada ainda, por diversos fatores. Né? E essa coisa do ficar meio inexplicável decifrar o Flamengo desse início de ano gera esse tipo de pressão, conflito. E o técnico, ele tem uma carreira até agora espetacular para início, mas é a primeira vez que ele lida com esse tipo de situação. De estar no topo, com a barriga cheia, e ter que fazer mais, alguns jogadores não estão entregando, e ele está também, às vezes, se perdendo nas decisões. Tudo é novo para ele. Não é mais a primeira temporada, não é mais, mas até esse ano, tudo que ele fez, tudo que vinha acontecendo era positivo. Não é sempre assim para time grande. E ele vai ter que lidar com essas situações num clube que normalmente cobra muito do seu treinador. Né? Ele já é um dos técnicos que mais tempo ficou à frente do Flamengo. É uma cultura diferente. E acho que ele vai ser desafiado. Hoje nada importa, né? É uma mera obrigação. O negócio é no domingo no Fla-Flu. Detalhe, a multa rescisória dele não é alta, são 3 salários. E foi uma condição colocada... Eu lembro disso, dele. naquela demorada renovação. É uma multa baixa, relativamente baixa em relação a outras multas aí. Então, ele não tem uma proteção de uma multa que faça o clube pensar, caso queira demiti-lo. Né? Porque assim, o que eu acho agora... se o Flamengo perder para o Fluminense jogar bem, acho que ele talvez não caia, ele fica. Jogou bem, competiu e tal. O Fluminense é um bom time. O Fluminense é mais time que o Flamengo hoje. Time. Jogadores, o Flamengo tem jogador melhor, mas o Fluminense é mais time que o Flamengo. E é o favorito do domingo, acho eu. Tem mais condições. É só pegar o jogo contra o Palmeiras, como foi. Com várias reservas em campo, especialmente no segundo tempo. Né? O Fluminense jogou muito bem, ontem não. Então, se o Flamengo perder no domingo, fizer um bom jogo, e por acaso perde um pênalti, perde 1-0 e tal, acontece. Esse é um cenário. É um cenário. Agora, se não jogar nada e perder o Fluminense, como foi contra o Luz, eu acho que ele não vai segurar, não. É a minha percepção, tá? A minha percepção. Você, quando conversa com as pessoas, você percebe assim que... Vou usar uma expressão bem clara. Não morre de amores por ele. Sabe? Sim. Não se morre de amores pelo Felipe Luiz. Simples assim. E houve desgaste, sim, quando da renovação do contrato. O desgaste muito claro. Muito claro, porque esticou a corda e demorou, aquilo gerou um desgaste muito grande. Não estou aqui a defender nada, essa é informação, tá? E assim, a minha percepção, se não jogar nada domingo e perder, eu acho que ele não fica. Acho mesmo que é curioso porque aí o Felipe Luiz ele tá a um passo de ser o técnico mais vencedor da história do Flamengo, né? Se for campeão. Sim. E ao mesmo tempo pode ser demitido se perder, dependendo loucura, de como perder. Né? Então assim, o nível, assim, ele ganhando de 1-0, ele vira o maior campeão. Perdendo de 1-0, jogando mal, ele pode ser demitido pra gente ver o nível de exigência que tá. E aí é o que eu falei, até do Cruzeiro um pouco também, mas o Flamengo, eu entendo a cobrança, agora eu acho que tem que cobrar para melhorar, tem que dar mais resultado, mas ir ali na porta, cobrar pelo horário dele, tem a parte engraçada, como disse o Mauro, mas ao mesmo tempo eu fico pensando com a cabeça do jogador, que ok, de novo, eu entendo a cobrança, o Flamengo tem muito dinheiro, tem um salário muito alto, a estrutura, cobrança, tem que ganhar, não adianta só ganhar o ano passado, tem que ganhar esse ano também, mas aí o cara pensa, pô, há 2 meses eu tava, então é uma... Limpo. Eu sou o treinador que vai comandar a seleção brasileira, muita calma nessa hora, muita calma. E olha, eu disse isso com o Flamengo campeão brasileiro, eu disse isso com o Flamengo campeão da Copa Libertadores. Eu não fui falar isso agora que o Flamengo está nessa pendenga, não. Então, eu falei, olha, essa inexperiência do Felipe Luiz em algum momento vai custar caro ao Flamengo. Tá custando muito caro, muito caro. Mas você acha que os jogadores também têm um pouquinho de culpa nessa história? Porque eles estão em campo ali? Claro, Se bem que nesse jogo contra o Lanús foi bem tenso. Assim, eu te falo o seguinte, o treinador, ele tem 2 grandes responsabilidades. Escolher o time e escolher o modelo de jogo que ele vai usar para a próxima partida. Eu acho o Felipe fraco nas 2 questões. Outra coisa, esse time do Lanús... Sabe quanto fatura esse time do Lanús por ano? 200 milhões de reais. Vou repetir para você. Esse time do Lanús, que é pequeno, é o maior time de bairro da Argentina. Essa é a realidade. O time do Lanús
não é um dos 3, 4 maiores times da Argentina. Não. Ele é o maior time de bairro. É time de bairro, é pequenininho na Argentina. Fatura 200 milhões de reais por ano. Sabe quanto fatura o Flamengo faturou ano passado? 2 bi. É 10% do que fatura o Flamengo. Então, se eu sou o presidente BAP, eu vou chegar, parceiros, o mês que vem, vocês vão ganhar, durante um mês, os salários do Lanús. Atenção, Felipe, você vai ganhar o salário do treinador do Lanús, o goleiro vai ganhar o salário, o Rossi vai ganhar o salário do goleiro do Lanús, e durante um mês vocês vão entender qual é a realidade do Lanús, que encheu a gente de bola e que ganhou da gente essa Recopa Sul-Americana. Essa é a realidade. 10% do orçamento, 10% do faturamento, mais resultado. Porque o Felipe Luiz é fraco. Eli, os seus castigos são realmente sensacionais. São bons. Um mês. Só fica um mês. Os seus castigos são muito bons. Mas não é a vida? É a vida, é a vida. Quantas vezes eu dei castigo nos meus filhos? Um montão de vezes. E depois da derrota, eu fico até... Vou mudar aqui. Depois da derrota, a torcida do Flamengo xingou o Felipe Luiz. Compactuar com isso não, porque eu acho o seguinte, tem 2 meses que a gente é ótimo, que o Flamengo acabou de ganhar tudo que podia ganhar, né? Menos o título mundial, que perdeu para o PSG, como a gente falou aqui antes, mas ganhou tudo que podia ganhar. Então, assim, eu acho que é muito cedo demais para começar a xingar o Felipe Luiz desse jeito. Você quer falar, Eli? Não, apesar de toda a pressão. Apesar de toda a pressão diante dos maus resultados, Felipe Luiz elogiou a equipe após a derrota para o Lanús no Maracanã. Sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário. O adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação, eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam. E no futebol o resultado a gente não controla. Não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível. Não, 100 jogos, 62 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, tem 69% de aproveitamento e 5 títulos conquistados. Se você pegar número pelo número, é lógico que é fantástica essa apresentação do Felipe Luiz. Só que quem vive de passado é museu. Eu concordo com você. Quem vive de passado é museu. Eu também acho que quem vive de passado é museu. Eu sei que o ano virou. O que está na pauta aqui é outro ano, o que está na pauta aqui... Mas acho que é muito cedo a torcida começar a xingar ele. Esse é o time do Felipe Luiz. O ano passado ele pegou a casa arrumada. Era o time do Flamengo que não era do Felipe. Agora é o time do Felipe. Agora os problemas começam a aparecer. Você põe o Bruno Henrique no banco, não põe o Bruno Henrique no banco, mas o cara é meu amigo, era meu parceiro, o outro era meu parceiro, o outro teve uma vida junto comigo. E aí como é que eu faço para cobrar dele, como é que eu tenho que cobrar? Então, estas são questões que quem está dentro do vestiário sabe muito bem que elas gritam, não é que elas falam, elas gritam. Estas questões, elas gritam. E se você não tiver distanciamento para saber como cobrar, se você não tiver dureza para cobrar, independentemente do cara ter sido ou não seu melhor amigo, seu melhor parceiro, porque o que está na pauta aqui é o trabalho. E nada mais importante do que o trabalho. A relação pessoal é uma coisa, relação profissional é de trabalho. Não adianta você ficar com historinha na relação profissional. Relação profissional é trabalho, resultado. Trabalho, resultado. E o Felipe não tem experiência para ser técnico do Flamengo. E quando ele termina mais uma derrota, perde mais um título, e o time dele perde para o Lanús, 10% do orçamento dele... 2 jogos.
Em 190, em mais que 180, mais 30 de prorrogação, 210. Ainda teve a prorrogação. Mais 10 de acréscimo, 220. Em 220 minutos ele perde para o Lanús. Sabe o que me fica? A ideia de que ele tinha que chegar e falar: eu tô revoltado, eu tô destroçado, a culpa é minha e eu vou mudar. Isso aqui na semana que vem vai ser outro Flamengo. Vocês podem me cobrar. Não cobrem os jogadores hoje, não. Cobrem de mim a semana que vem, porque eu sei o que eu vou fazer a partir de agora. E aí ele não fala nada disso, porque não tem tamanho para falar, não tem experiência para falar, não tem capacidade para falar, não tem capacidade para entender. E aí vem falar depois do jogo, quando perde de novo, que, olha, tô muito feliz, meu time jogou muito bem. Aí não dá, né? Aí não dá.